ou não. Venho por meio daqui de Brasília, da capital do Brasil, às 5 horas da tarde e 1 minuto do dia 19. 19 não, 18 de março. 18 ou 19? 18 de março. Conversar com os finalistas dessa inédita categoria que se chama apresentador, entre parênteses, A, de podcast. Era uma demanda. Inclusive podem chamar quem vocês quiserem, viu, gente? Era uma demanda muito reprimida. Uma demanda reprimida. E a partir do momento que nós fomos estimulados, cá estamos pela primeira vez para falar sobre podcast, para falar sobre comunicação digital, para falar sobre o trabalho do ponto de vista da sustentabilidade, da mobilidade, das dificuldades, das satisfações que vocês têm a nos dizer aí. Bom, se tem alguém que ainda não me conhece, eu me chamo Gustavo Ribeiro de Vasconcelos. Essa aqui é a 6ª edição do Prêmio Profissionais da Música. A opção por fazer no Google Meets é justamente para que a gente possa falar entre nós, nos conhecermos e nos reconhecermos e depois colocarmos no YouTube, em detrimento de fazer totalmente aberto para quem quiser participar, porque os comentários eles distraem quando não atrapalham. E eu acho que esse momento aqui é um momento nosso para a gente saber o que foi o prêmio, tirar dúvidas, o que vai ser, porque nós estamos querendo realizá-lo, possivelmente apenas no formato digital, entre os dias 21 e 25 de junho, porque, não sei a opinião de vocês, mas eu não vejo aqui esse país com capacidade de realizar eventos presenciais nesse ano. Quer dizer, nesse semestre, com certeza, e nem nesse ano, né? Porque a gente literalmente não sabe o que está por vir, mas a gente sabe que o que está por vir é possivelmente muito, muito, muito trágico. Na realidade, enquanto a gente fica aqui levando um caixote atrás do outro, né? A gente vai produzindo conteúdo, vai se organizando da maneira que pode. Eu acho que o crescimento da cena do podcast tem muito a ver com isso também. Claro. A gente sabe que assim, existe uma estimativa, uma pesquisa que foi encomendada pela Globo. Não sei, Gustavo, se eu já estou adiantando alguma coisa, você me diga. Você está adiantando, mas eu não nasci para ser um censor. Não, então a gente fala depois. Assim, eu só queria dizer que esse momento acabou propiciando a todos nós, criadores de conteúdo, as pessoas ligadas na cena da música, que produzíssemos ainda mais do que vínhamos produzindo. Claro, né? O isolamento teve essa... Se é que a gente pode considerar isso uma coisa boa, tem esse lado positivo também, né? Eu não vou, assim... também não me sinto muito à vontade de chamar de bom ou ruim, mas um fato antecipou processos. Exatamente. Né? Possivelmente isso que a gente está vivendo, a gente viveria muito em breve, mas antecipou os processos, o que eu considero positivo, essa antecipação do processo, porque, né, ao mesmo tempo que nós tivemos possibilidade de fazer um mergulho, de aprofundar, de observar, de refletir, a gente também teve a possibilidade de se aproximar com o mundo todo, que é inclusive o que vai acontecer na próxima edição do prêmio. A gente vem possivelmente com uma grande participação internacional pela possibilidade da aproximação. Mas, Flávia, já que você, até o momento, é a única mulher presente aqui nessa live, eu proponho o seguinte: eu não sei se vocês já se conheciam entre vocês mesmos. Não. Mas vamos saber quem é Flávia, quem é Tiago e quem é o Bon Jovi, no que se refere à sua atividade profissional e no que se refere ao que vocês colocaram para competir, se é que esse é o verbo adequado, nesta edição do Prêmio Profissionais da Música. Flávia, com a palavra, você, que se não me engano está falando do Rio de Janeiro, certo? Certo. Na realidade eu estou no interior do estado nesse momento, mas sim, eu sou a responsável pelo Chiado Podcast.
que é um podcast que se propõe a fazer, a colocar um olhar sobre determinados temas, né? Eu sou jornalista, sou produtora cultural, trabalho na música há muitos e muitos anos, melhor nem dizer quantos, mas eu quero dizer Não. Isso aí eu discordo totalmente. Eu, por exemplo, estou trabalhando na música há 35 anos. Eu gostaria que você e os outros dissessem. Olha, então vamos lá. Quase isso aí, tem lá uns 30 anos, vamos dizer, mais ou menos isso. E aquela coisa que a gente começa, né, produzindo shows e depois vai criando os eventos. Eu estou agora vindo da produção de um festival que iniciou no Chiado, é um festival chamado Poemúsica, é um festival que se propõe a um olhar sobre a música e a poesia do século XX, e aí a gente teve convidados incríveis como Joyce, Zé Renato, Ginga, Áurea Martins, falando também sobre a música que foi feita a partir da poesia de Ferreira Goulart, Drummond, Manuel Bandeira, e está faltando um. Enfim, depois eu me lembro. E aí a gente vai fazendo as coisas, né? O Chiado, ele nasceu desse desejo, né? Assim, ele começou no input a partir do Itaú Cultural, foi um podcast... Começou quando, Flávio? Ele começou em março do ano passado, e a gente está indo... Eu estou indo agora para a 5ª temporada, eu optei por fazer temporadas, então, assim, eu escolho um tema, determinados entrevistados, né? E até agora passaram pelo podcast Joyce, Dori Caymmi, Marcos Valle, Roberto Menescal, Olivia Raime, Zé Pedro DJ, Patrícia Palumbo, Mônica Salmazo, Zé Renato, Jussara Silveira, Naozete. Quer dizer, eu tenho uma galeria de gente que me interessa na música, com quem eu venho conversando, né? E agora, em 2001, tem Rosinha Passos, que é aí de Brasília também. 2021, né? 2021, enfim, está tudo meio perdido aqui o tempo. A gente começa uma temporada uma temporada chamada Evoé, que enfim, para saudar o ano e trazer uma coisa que o Prêmio Profissionais da Música faz muito bem, que é reconhecer novos talentos, né? Então, eu também agora no podcast vou trazer pessoas que eu gosto do trabalho, que eu acredito, e a gente acabou de colocar um episódio ontem com Verônica Ferriani, uma cantora de São Paulo, incrível, que tem um trabalho lindo. Que já foi campeã do prêmio em 2016. Então, veja você. E aí a gente vai fazendo, né? Vai se juntando com outras pessoas. Eu tenho que agradecer imensamente as pessoas que aceitaram o convite do Chiado para participar. Todas foram muito generosas. E se dispuseram a falar comigo e a conversar longamente. Eu faço uma pesquisa muito profunda, o podcast acaba tendo um olhar mais longo, um olhar de... Eu não gosto da expressão olhar de retrovisor, mas ele é importante para que a gente registre e documente a música que vem sendo feita até agora, né? Então é isso, e eu estou aqui, agradeço, Gustavo, pra caramba o convite. A gente vê um crescimento imenso. Hoje no Brasil existem, 28 milhões de pessoas estimadas, ouvintes de podcasts vários, e participar dessa esfera é muito legal. E eu que agradeço por vocês toparem entrar nessa, porque tenham certeza que, se Deus quiser, nas próximas edições, graças a vocês, essa categoria vai bombar. Sensacional. Vamos agora falar com esse cidadão aqui que eu conheço, muito frequentador do Prêmio Profissional da Música, está aí em diversas categorias, ainda vai participar de muitas lives, diretamente do Rio de Janeiro também, se não me engano, meu amigo Tiago Gomes, que tem um trabalho, vamos dizer assim, com várias ramificações em torno do tráfego, né, de informação e estímulo para as pessoas que estão aí interessadas nessa profissão. Meu querido Tiago Gomes, seja bem-vindo, saudade de você. Como é que está você? Como é que está a esposa? Tudo certo, aí, Gustavo, pessoal. Boa tarde, obrigado aí pelo convite. Tá tudo certo aqui no Rio, fora o calor, né? Que a gente já acostumou mesmo, né?
de resto, está tudo muito bem aqui. E é um prazer participar aí dessa nossa reunião live, né? E falar um pouco sobre o prêmio, que eu já participei tantas vezes, que eu gosto tanto, e que é tão importante, né, para o meio musical. A gente fala músico, tem várias ramificações, como você mesmo falou. Uma delas é o podcast, uma das mais recentes, né, que começou ano passado. E a gente está muito feliz de participar dessa categoria. Foi logo que a gente abriu o podcast, já ganhou um edital do Itaú Cultural, né, com um programa com o Roberto Menescal poxa, as coisas aconteceram muito rápido, né? Normalmente as coisas vão, na minha vida assim profissional, vão sempre devagarzinho, de passinho em passinho. E Fala Músico já tem aí muitos anos. Eu já tenho 20 anos de estrada na música, mas o projeto Fala Músico tem 3 anos, né? E a gente já frequentou ainda o PPM com outros nomes, né? Depois, aí a gente mudou para Fala Músico tem 3 anos, e a gente tem um podcast, tem livro lançado, tem canal no YouTube, tem perfil no Instagram, cursos online, para quem quer ver de música, né? Para quem está interessado em entender como é que funciona o mercado e viver nas mais diversas áreas, né? Que beleza, né? Inclusive o livro Fala Músico, né? Que também veio lançado junto com o podcast ano passado. Muito bom. Então, é um prazer estar por aqui. Vamos então aqui, ele que se chama Bon Jovi. Eu particularmente não o conheço. Acho que o Bon Jovi está participando pela primeira vez do prêmio, ou não? Exatamente. Exatamente. E eu sei que o Bon Jovi está falando do Nordeste, se não me falha a memória, lá de Pernambuco, certo? Isso, exatamente. De Recife. De Recife. Você já conhecia a Flávia e o Thiago? Não, estou conhecendo agora. Então, vamos conhecer você também. Maravilha. Conte-nos tudo, assim, tudo não. Nesse primeiro momento, quem é Bon Jovi, o que está fazendo de bom no Recife, em benefício aí da riqueza para o planeta. Vai lá. Exatamente, vamos lá. Estão me ouvindo bem? Eu, por acaso, não estou me ouvindo. Tudo certo, Você parece que está dentro de um estúdio, eu acho, né? Não, eu estou em casa. Que está bem assim... Fica sempre o material conectado no computador, então eu sempre uso isso aqui. Você está bem assim, você está bem abafadinho, aquele abafado de estúdio, assim, parece. Mas não é não, é em casa mesmo. Poderíamos considerar um home studio, mas não é exatamente isso, não. Então diga lá, querido. Então, na verdade existe toda uma movimentação cultural e musical no Nordeste, no qual passa às vezes desapercebida pelo eixo Rio-São Paulo, Brasília, sabe? Então, temos trabalhado sério com essa movimentação, porque vamos voltar no sentido assim, o podcast Panela do Jazz está vinculado ao Festival Panela do Jazz, no qual faço parte como curador. E temos, digamos, uma missão de movimentar todo esse cenário da música instrumental e do jazz dentro e reconhecer também seus atores na comunidade recifense, né, digamos assim, pernambucana e quiçá no Nordeste, que a gente vai se alastrando cada vez mais. Né? Então, a partir do festival, tentamos aumentar esse leque de atuações. Então, a gente... o podcast também está vinculado a um programa de rádio, por isso que também estamos participando como concorrentes aí do prêmio programa de rádio. Mas também o meu último empreendimento foi um selo, digamos, foi o primeiro selo daqui de Pernambuco, que se tem notícia, para fomentar, digamos assim, o apoio à música instrumental e ao jazz aqui no estado, né? Como é que chamava o selo? O selo chama-se Boa Vista Jazz Records. O Boa Vista, a gente tem essa coisa também de trazer a identidade arquitetônica do Recife, né? Então temos aqui talvez a ponte mais famosa da cidade, chama-se Ponte da Boa Vista, ponte muito antiga, ali do século XIX. E então temos isso, né? Um selo, um programa de rádio que se transformou também em podcast, um festival e
E tudo capitaneado por você. Digamos assim, por várias pessoas, claro. Você com várias pessoas. Com várias pessoas, né? Mas o programa de rádio, ele se tratou do edital de ocupação da Rádio Frei Caneca, que é a única rádio pública que nós temos aqui em Recife, né? Então, abriu um edital de ocupação e o nosso programa foi contemplado. E agora a continuidade dele está dentro das leis, né? Dos editais da Lei Aldir Blanc, que ele está financiado por esse ano todo. A continuidade do podcast ou do festival e das outras coisas? De tudo. Do pacote. Digamos que foi uma ação muito bem utilizada. Esse foi um trabalho muito importante da Secretaria de Cultura daqui, de tentar contemplar, ao invés de contemplar uma quantidade reduzida de profissionais, tentar aumentar, reduzir os benefícios, digamos assim, mas alastrar para várias pessoas, né? Então todo mundo teve uma ajudinha nesse momento tão difícil da pandemia, né? Nós aqui em Brasília também. Exatamente. Agora, se me permite, a minha experiência nessa área é muito recente, porque eu, de fato, minha formação é como músico, né? Tanto na área acadêmica, eu finalizei, né, a licenciatura, o mestrado e o doutorado em música, mestrado e doutorado em Portugal, né? Também nessa área, sempre investigando identidade do jazz brasileiro, a linguagem, digamos assim, né? E também sempre atuando como músico. Então, tenho vários CDs gravados, 3 deles nessa área da música instrumental. E agora tantas novidades, né? Então, para mim foi, de fato, um prazer e uma surpresa bacana, assim. Quando eu vi o prêmio, tem uma categoria de podcast agora, bacana, vou me inscrever. E o pessoal também, nós tivemos um reconhecimento bem legal do programa. Então, para mim é um prazer, está sendo interessante essa área da comunicação, literalmente falando. Olha quem chegou aí, aniversariante do dia, parabéns para você, nessa data querida. Olha, se tem... Sandra, antes de te chamar, deixa eu só aqui fazer um breve comentário nessa sua fala, viu, Bon Jovi? Em primeiro lugar, a riqueza do Prêmio Profissional da Música, eu acho que é justamente essa participação espontânea dentro desse nosso formato horizontal, onde nós acabamos sendo os construtores das histórias que são contadas em cada edição. Essa mixagem de gerações, né? Você vê, a Flávia é uma pessoa extremamente experiente dentro do ambiente da comunicação, mas o Thiago é um cara já também muito envolvido nessa atividade. E você que está aí iniciando, essa para mim é a riqueza do prêmio, além dos sotaques. Olha que beleza, temos aqui uma carioca, um outro carioca, você do Recife, a Ligiane vai estar presente, ela falaria de São Paulo, mas temos aqui uma paraense que mora em Brasília e que fala o sotaque do Pará e de Brasília e que também está fazendo aniversário hoje, motivo pelo qual eu agradeço pela presença mais uma vez. Um beijo no seu coração. Sandra, o Bon Jovi, a Flávia eu acho que te conhece, o Thiago eu acho que não te conhece, o Bon Jovi lá do Recife certamente te conhece. Vamos, ó, segundo o Thiago, viva os piscianos, é isso aí. Fala aí, Sandra. Vamos lá. Então, super boa tarde. Eu inicio minha fala dizendo do quão honrada eu me sinto por participar desta categoria. Só tem fera, né? E legal que você falou dos sotaques, porque, de fato, a gente está com um leque aí bem grande, espalhado pelo país, né? De pessoas concorrendo. Os programas lindos, o do jazz, o da Flavinha com entrevista com grandes artistas, enfim, de São Paulo que não vai poder participar, puxa vida, no Teatro Municipal, muito bacana, muito legal, muito enriquecedor essa contribuição que todos nós temos feito de alguma forma para a música, pela arte, mas na realidade é pelo povo brasileiro, né? E isso me encanta.
Sandra, você sabe quem é a Ligiana Costa? Não lembro dela, não lembro. Ela é filha do Celso Araújo, jornalista aqui de Brasília. É mesmo? Filha Olha só, que mundo pequeno, né? E a gente vai se entranhando aí nesse mundo, né? Nesse mundo das artes. Bom, eu quero aproveitar, então já disse do quão honrado eu me sinto, eu quero aproveitar para parabenizar mais uma vez o Gustavo por esta e outras iniciativas que ele tem levantado a bandeira, vestido a camisa, e eu sempre que posso estou junto, e poxa vida, tem o meu olhar de carinho e de gratidão, né, por essa contribuição tão significativa. Inclusive, ele é um artista Plurarte, que é o meu programa, né, que fala das artes em todas as vertentes. Bom, eu vim só para dar um beijo em vocês, vou mesmo de verdade sacanear, olha aqui. Vou comer uma fatia pensando em cada um de vocês. Sucesso para o prêmio, sucesso para nós, sucesso para o mundo, saúde, que é o que eu mais quero nesse momento, né? Tá doendo no coração de muita gente. Flavinha, um beijo especial para ti, te adoro. Um beijo também, eu não posso deixar de não te parabenizar sobre, enfim, tantas coisas, né? As conquistas, o programa, a gente está juntas aqui, como você bem colocou, em função da arte, das pessoas, da cultura, né? Unidas sempre pela música. É isso, te desejo muitíssimas felicidades, alegrias, muita saúde e estamos juntas sempre, você sabe, né? Um beijo carinhoso para você. Sei. Outra, Flavinha, adorei o cabelo curto. Meninos, foi um prazer enorme, muito grande conhecê-los, sucesso. E essa é uma das funções do prêmio. Gustavo, de parabéns, sempre nos fazendo encontrar, convergir, né, por um bem maior, que é uma causa nobilíssima, que é a arte. Gustavo, obrigada, viu? Eu que te agradeço, querido. E olha, muita saúde para você hoje e sempre, viu? Isso. E ainda temos outras lives aí, né? Temos outras lives, temos outras etapas. Daqui a pouco a gente está no bate-papo aí do podcast, um trocando figurinha com o outro, o povo que vem para o Plurarte, e a gente se encontra. Tá joia, beijo, querido. Obrigada. Vida longa para você, obrigada. Viu? Tá bom. Bom. A gente nem fez uma foto, né, Gus? Ô Felipe, vamos fazer uma foto aí, antes que a Sandra tenha que sair. Isso. Eu vou aqui pôr meu bolo, que eu não sou besta. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, então. Sorrisão, todo mundo. Isso. 1, 2, 3. Foi. Valeu. Isso aí. Bom, beijo, Felipe. Tchau, gente. Tchau, beijo. Sandra, parabéns. Obrigada. Felicidades. Agora, então, olha só. Vamos aqui aproveitar esse alto astral aí, disseminado por cada um de vocês, em especial aí pela Sandra, e fazer um debate sobre questões aqui. Ô Monjove, você falou um negócio aí sobre essa coisa de eixo. Essa coisa de eixo é uma coisa que eu particularmente sempre contestei, e talvez assim a minha contestação me fez chegar até onde eu cheguei. E no que se refere ao momento atual de predomínio, né, da digitalização da comunicação, eu pergunto para vocês três, essa coisa de eixo, ela ainda é realmente uma coisa assim para a gente considerar como determinante para as audiências de vocês nas atividades dos podcasts ou não sei o quê? Diga lá, começando pelas mulheres sempre, Flávia. O que você acha? Você acha que ainda tem essa coisa? Porque antigamente era assim, né? Para o som do selo do Bon Jovi ser reconhecido, ele precisava de alguém do Rio, de São Paulo. Pô, mas assim, na época da digitalização de tudo, eu particularmente tenho minha opinião sobre isso. Mas ainda é necessário, assim, que a Flávia, que o Bon Jovi só vá para frente porque a Flávia fez um podcast, um programa especial do Bon Jovi, ou o próprio Bon Jovi já pode ir por conta própria e se conectar com outros lugares do mundo, sei lá.
Olha, eu acho que, falando em relação mais ampla, né, com a cena da música, eu acho que se não houvesse essa necessidade de talentos se agregarem, talvez a gente não visse tantos feats, né, na música. Então, eu acho que existe, sim, uma regionalização que a cada vez diminui porque o terreno digital ele é um terreno amplo, ele é um terreno do mundo. O Chiado, por exemplo, ele tem gente ouvindo em 14, 15 países. Isso para mim é uma surpresa, visto que é um podcast independente, completamente sem fomento e sem impulsionamento, sem nada. Então, assim, são pequenas conquistas que vão fazendo a coisa crescer. E aí eu coloco aqui para a gente pensar que talvez, se eu não tivesse tido a participação de pessoas já tão conhecidas no meio da música, eu não teria tido a visibilidade que eu tive. Então, nesse sentido, essas pessoas foram fundamentais como vitrine para mim. Então, eu acho que... Mas aí, voltando ao seu ponto da questão da regionalização, por exemplo, eu trabalhando com artistas jovens, digamos, eu esteja lançando uma cantora aqui no Rio de Janeiro e quero fazer um show no Recife, lá na terra do Bon Jovi, por exemplo. Vamos dizer que seja muito legal para que essa ambientação aconteça de uma maneira mais ampla, que eu convide, por exemplo, o Bon Jovi e vamos dizer que o Alceu Valença esteja em Recife nessa época e possa participar do show. Então, eu acho que funciona como um cartão de apresentação, muitas vezes, como um facilitador, como um colaborador nesse sentido. Assim eu vejo, não acho que seja fundamental, mas acho que facilita, sim, o trânsito entre as áreas, os campos, as regiões do país. Você vê que, por exemplo, em termos de percentual de produtores de podcast no Brasil, a gente tem 54% de podcasts sendo produzidos no Sudeste, outros 13% sendo produzidos no Sul. Isso são dados atuais de 2020 da ABPOD, né, Associação Brasileira dos Podcasts. Então... Essa associação está onde, Flávia? Então, eu descobri muito recentemente, essa associação tem participação de pessoas de várias partes do Brasil. Eu não sou associada, eu soube dessa existência há muito pouco tempo. E eles têm um perfil no Instagram, e aí eles têm uma quantidade imensa de dados e fazem pesquisas e coisas que são bem interessantes aqui para o nosso meio de podcast. Então, a gente vê, por exemplo... em relação a gente estava falando de regionalização e eu puxei outro assunto aqui, mas para falar que Centro-Oeste, Nordeste e Norte, se não me engano, no Norte é 2% de produção da totalidade dos podcasts do país hoje, né? Então a gente vê que num mundo assim, né? Hoje no Brasil a gente tem 28 milhões de ouvintes de podcast. Dados de 2020 é um dado de uma pesquisa que foi feita para a TV Globo, que recentemente, como a gente sabe, fez um investimento fortíssimo nessa área de produção de conteúdo de podcast. Não à toa, o podcast da Renata Lopretti é o mais ouvido na América Latina, por exemplo, né? É óbvio que, tendo a força da Globo por trás, isso é o que abre portas, a gente sabe disso. Então, assim, quando você diz assim, a força da Globo por trás, de uma certa forma, mantém essa coisa do eixo, né? Porque a força da Globo claro, por trás. sem dúvida. Na verdade, o dinheiro é que eu acho que ajuda muito para que você possa desenvolver programas que gerem interesse e sejam divulgados. Não é que o dinheiro seja necessário para você desenvolver um bom programa. Você pode fazer um bom programa de maneira informal, às vezes com uma mesa de convidados interessantes, e isso não vai te exigir um imenso investimento para que isso aconteça. Mas se você pensar no podcast maravilhoso e no mais bem divulgado e ouvido, etc., que é o Praia dos Ossos, que não é da nossa área aqui musical, mas é um podcast que foi feito que é feito pela Rádio Novelo, e aí a Rádio Novelo investiu
nesse podcast, eles têm uma equipe imensa fazendo o podcast. Eles fizeram, se não me engano, 8 episódios. Eles passaram, por exemplo, o ano de 2019 fazendo pesquisas de campo, levantando, com uma equipe grande fazendo isso. E o resultado disso, né, tudo, além do programa ser belíssimamente concebido, concluído e apresentado, foi um podcast que teve 1 milhão de downloads no Brasil ou no mundo, enfim. Mas quem viu isso antes? Ninguém viu, né? Ninguém viu. A Globo, por exemplo, fala de um crescimento de 450% nos downloads da Globoplay a partir do início dessa demanda por podcasts, da apresentação que eles fazem por programas de podcast. Então, eu acho que assim, está mais do que provada a força do áudio, né? Nesse sentido, a força do que a gente está falando aqui, que é puxando a brasa para a nossa sardinha, que é o podcast. Eu vou pedir aqui para a Letícia e para o Felipe, que trabalham comigo na produção do Premium, para anotar essa sigla aí, ABPOD. Vamos entrar em contato com essa associação, porque eu faço questão que essa associação participe do Premium. Viu, Felipe e Letícia? Bon Jovi e... Não, Tiago, né? Seguindo a ordem, Tiago. Tiago, e você, amigo? Qual é a sua percepção sobre isso que a gente vinha falando do que se refere ao poder? Ao poder, não. Ao modelo que o ao poder mesmo. O poder monetário. Botou aí da coisa do eixo, que eu particularmente tenho uma opinião... Porque, assim, por que eu encaminhei isso? Porque teve uma ação aqui, nascida em Brasília no final dos anos 90, de um sujeito que chamava Sr. F. O nome dele era Fernando Rosa. E, na época, a gente estava vivendo a digitalização dos processos e tal, não sei o quê, ele entrou com um programa web que chamava Sr. F. As novidades do rock do Sul, de Brasília, etc. E isso virou festival, virou não sei o quê, virou, inclusive, um evento chamado o Mapa de Todos, virou um monte de coisa. Graças ao conteúdo e às pessoas e a forma como ele colocou isso, a ponto dele ter sido depois absorvido pelo Portal Terra como um programa do Terra, entendeu? Então, esse tipo de impressão que eu queria citar, entendeu? Sr. F não virou um selo, se não me engano? Virou um selo, virou tudo. Eu já ouvi falar que tinha a ver com o pessoal da Plebe Rouge, não sei se Felipe Seabra estava... Não. Na verdade, o Felipe Seabra, ele tinha um estúdio onde eram gravadas coisas do selo do Sr. F. Ah, tá. Que eu ouvi falar nessa época dessa marca, né, Sr. F. Mas eu ouvi falar como selo, né? Mas começou como um programa de rádio web, entendeu? Uhum. E que foi depois embarcado dentro do Terra, o Portal Terra pegou o Sr. F, botou lá dentro, e aí virou tudo. Essa inversão é que eu queria dizer que, para mim, é exemplar, entendeu? Entendi. Mas você vê a força, como a Flávia falou, das grandes mídias ainda, né? Da Globo, né? Você vê do Terra, né? Hoje em dia a gente tem ferramentas para a gente furar esse bloqueio, né? De alguma forma. Ainda é difícil, mas... dá para fazer, desde que a gente entenda das ferramentas de internet, né? Eu tenho lançado muito curso online, aprendendo a trabalhar com tráfego de Facebook, de Instagram. Isso ajuda muito a gente a encontrar pessoas, né, que se interessam pelo nosso trabalho. Não adianta a gente divulgar o nosso trabalho para quem não quer e não gosta daquilo, né? Então, as ferramentas de anúncio são fantásticas. Agora, elas são elaboradas, né? A minha esposa, que trabalha comigo, até que o Gustavo citou, esqueci de falar dela, ela mandou um abraço para você, Gustavo, sou ama. Ela está aqui na sala aqui de trás, justamente trabalhando com tráfego. Ela está fazendo um curso de gestão de tráfego e a gente trabalha juntos com isso também, né? Então, a gente pode dizer, nesse momento, que a Soama é uma trafegante, para não usar. Exatamente. Então, ela que cuida dessa parte toda. Demanda um certo estudo, demanda, né, um investimento de conhecimento e depois um investimento em propaganda, né? Só que é muito legal isso, porque eu me lembro da época que eu era criança e meu pai é artista plástico e ele promovia cursos de ceramistas argentinos aqui no Rio. E eu ajudava meu pai a dobrar aquelas cartas social, né? 1 centavo.
Aí imprimia, dobrava, colava a etiqueta, levava no correio, assim, tipo, 10 mil cartas. E entregava para divulgar os cursos, né? E ele mandava 10 mil cartas, aí se inscreviam 100 pessoas. Eu fazia aquelas contas, já era criança, eu começava a fazer conta, cara, 1%. Cara, foi papel para o Brasil inteiro. E um monte de gente não comprou o curso, não se inscreveu, né? Mas hoje em dia, com o advento dos anúncios, né? A gente, entendendo desse universo, a gente consegue, de alguma forma, ter um alcance maior do que com as cartas sociais, do que anúncios em páginas amarelas. Tinha a revista Cláudia, que também anunciava curso de cerâmica, que era uma revista de decoração. Então, você dá um tiro ali que você não sabe quem está lendo, né? Mas quando você está trabalhando com tráfego, você consegue ter uma maior efetividade, né? Você gasta menos a sua energia, o seu dinheiro e consegue entregar para pessoas que se interessam mais. Agora, tem que estudar, né? Dar um trabalhinho. Eu terceirizei esse estudo para ela. Agora, deixa eu te falar um negócio. Bom, primeiramente, manda um beijo aí para a Suama. Agora, a minha pergunta, assim, para esgotar esse assunto, caso o Bon Jovi queira falar e mais alguém, é do interesse de vocês ser embarcado por um grande player da comunicação? Assim, quando vocês colocam os podcasts de vocês no ar, é porque vocês visam, não assim imediatamente ou estrategicamente, mas sonham ou desejam serem reconhecidos por esses grandes canais e serem absorvidos, assim como outros já são? Não, falando por mim, assim, para mim eu tenho uma coisa bastante clara. Primeiro, TV Globo, Globoplay, Rádio Novelo, Spotify, óbvio, se quiserem me chamar, estou totalmente disponível para isso. Acho que o áudio, a voz, o conhecimento tem que ser usado com muita responsabilidade e adoraria fazer parte de uma coisa maior, de uma estrutura maior, para que a gente tenha mais alcance. Eu fico vendo, por exemplo, os podcasts Mas deixa eu só reforçar minha pergunta, Flávia, para você e para o Bon Jovi, que nem tinha respondido a outra pergunta mesmo, mas é o seguinte, é do seu interesse, assim, você tem isso como objetivo? Porque, assim, é diferente, né? Uma coisa é eu adoraria, tudo bem, adoraria, também adoraria, né? Todos nós adoraríamos, mas, assim, você faz algum movimento para que isso se transforme em uma realidade? Acho que era essa a pergunta que eu queria fazer. Perfeitamente. Não fiz nenhum movimento porque eu acho que eu preciso me fortalecer mais como produtora nesse sentido. Mas, assim, se pudesse, eu acho que hoje, com 20 e tantos programas e com séries premiadas, etc., eu tenho uma pequena amostra do que é possível fazer. Eu acho que esses grandes players, eles vêm comprando situações que são um pouco diferentes das que eu faço, né? Coisas mais engraçadas, coisas mais relativas a bate-papos com pessoas mais, enfim, com um público jovem, voltadas para o público jovem, assim, que não são os podcasts que eu, por exemplo, ouça, ou que eu goste ou recomende. Né? Então, nesse sentido, eu acho que talvez o que eu venha fazendo, que é um sentido mais documental, ele tenha menos interesse. Uma coisa de propor provocações e trazer a narrativa de grandes nomes da música, ou enfim, estou falando de música aqui, mas pode ser de outro grande tema. Então, nesse sentido, eu respondendo finalmente a tua pergunta, eu nunca tomei uma atitude específica para isso, mas, sinceramente, me sinto preparada para fazer, né, a partir de quando eu definir. Enfim. Massa. Bon Jovi, e você? Tantos assuntos que agora eu já perdi o fio da meada, mas eu o fio da meada era aquela coisa do eixo, né? Se você acha que isso é uma preocupação, sem isso não vai, né? A Flávia respondeu muito bem isso, inclusive trazendo números, né? Mas eu acho que é factual. Se a gente vive num mundo onde centrado na objetividade do poder monetário, né? Digamos assim. E esse poder monetário gira em torno do eixo Rio-São Paulo e
toda uma cadeia cultural é fomentada e contemplada pelos incentivos públicos e outras redes, né? Isso existe e vai continuar existindo, sim, né? Mas não estou dizendo, obviamente, quando eu falei isso, que era uma condição, digamos assim, estar inserido, né, no eixo Rio-São Paulo, digamos assim, para produzir um conteúdo de qualidade. Não é exatamente isso que eu estou falando, né? Tanto que estamos aqui e a nossa movimentação é uma realidade. Agora, existe uma máquina da mídia funcionando, digamos assim, que ela não chega totalmente aqui. Ela chega talvez no que é feito do mainstream, né? Mas eu não sei por que me veio uma lembrança agora sobre isso, que tem um grupo de jazz que eu gosto muito, chama-se The Bad Blues, né? E um dos discos que eles fizeram, eles chamaram uma cantora do movimento grunge, que não tinha nada a ver com jazz, mas que era amiga do baterista. E tem um documentáriozinho, esse disco fez muito sucesso na comunidade internacional jazzística, e quando o jornalista vai entrevistar ela, ela fala: não, mas eu estava ali em Seattle e dentro do underground, da música underground de Seattle, eu estava muito bem ali, quietinha, vivendo minha vida com meus 3 filhos e tudo, não tinha muito interesse. Então, assim, é como se a impressão que eu tenho é que nos Estados Unidos as grandes cidades são autossustentáveis. Aqui também é. Sendo que eu vou produzir produzo um programa sobre jazz e música instrumental, onde tudo é muito novidade nesse âmbito aqui, né? E ainda o conteúdo que os artistas trazem e todo o roteiro do programa, eu estou falando para pouca gente. Se não fosse uma rádio pública, ninguém ia me contratar, digamos assim. Sabe? Então, estamos falando de um objeto cultural muito específico, sabe? Entendi. Essa, inclusive, é uma característica de todos vocês, né? Vocês falam para públicos muito específicos, assim, teoricamente, né? Porque são realmente, assim como a Flávia falou, né? São produções assim muito ricas de cultura, né? Com pesquisas de várias gerações, né? Como a Flávia colocou aí, o festival que ela acabou de fazer de poetas assim de outras décadas. E isso realmente, de uma certa forma, pode não ser assim do interesse instantâneo das grandes corporações, né? Com certeza. Agora, Mon Jovi, eu fui parecerista agora de um projeto da Fundarp, né, da Secretaria de Cultura de Pernambuco, e foi muito legal, cara, porque tinha projetos de podcast, e uma dos nossos requisitos, né, para poder pontuar os projetos era a regionalização. Então, a gente tinha lá o mapa de Pernambuco, dividido em áreas, e os projetos que tinham, além, né, da qualidade técnica, artística e tal, promovia a cultura local, né, o mercado local, a economia criativa, né, do local, ganhava mais pontos. Então, achei muito interessante isso. Foi a minha primeira vez como parecerista, mas acredito que isso não seja comum de todos os editais. Dos editais não são, mas os da Fundarp são, e vale a pena citar o nome das pessoas do Marcelo Canuto e da Andresa Portela, que vem fazendo um trabalho muito sério nesse sentido, que é descentralizar, né, o fomento. Então, esse conteúdo essa pontuação da regionalização vale 20% do projeto, né? Mas isso está muito certo, né, Isso está muito certo. Aqui em Brasília também tem esse caráter. Agora, Recife sempre foi uma aula, né? Essa Fundarp sempre foi uma aula assim, de interesse pela sua própria cultura. Aliás, assim, se não fosse a Fundarp, eu não sei o que seria, né? Porque se depender dos prefeitos ali, principalmente quando tem aqueles Recifolia com J Quest, aí é esquisito. Né? Ainda bem que já acaba. Agora, uma pergunta, assim, curiosidade.
Pô, é um trampo da pesada fazer o que vocês fazem. E o retorno disso? Além dos aplausos. Excelente pergunta. Tem um dado da ABPOD que, nessa pesquisa que foi feita ano passado, que 54% das pessoas que realizam seus podcasts, elas são multitarefa. Ou seja, vou falar por mim, né? No Chiado, eu, enfim, faço a pauta, faço a pesquisa, faço o roteiro, apresento, edito. Só não fiz a parte musical ainda, mas assim a trilha, né? Que eu ganhei de presente do Estúdio Mãe, aqui do Rio de Janeiro, uma trilha agora, que a gente acabou de estrear essa semana, mas assim, a gente faz tudo. Então, eu recentemente estava vendo, por exemplo, dificuldades. Eu optei por não tocar música no podcast para evitar problemas futuros, presentes ou futuros com editora, com artistas, com obras, como você sabe bem o que é, todos sabemos aqui nessa área da música, e com ECAD também, né, arrecadação pública, porque o streaming é público, né, gera arrecadação pública, eu quero dizer, então é muito difícil. Agora, o Thiago estava falando uma coisa bacana a respeito de tráfego e métrica e outras coisas que podem nos ajudar a trazer investidores para o nosso trabalho, né? Eu diria que assim a gente em 2020 nessa situação atípica de pandemia, de infinitena, né? A gente conseguiu um ou outro edital que nos apoiasse. Eu tive a sorte de ter sido contemplada nesses todos que eu participei. Então, mas isso assim não resolve, né? Isso é uma pequena ajuda que você paga ali o estúdio, ou quem te ajuda no áudio quando faz o tratamento, porque a gente gravando à distância, eu pelo menos gravo via Zoom, e depois faço todo o processo de edição, faço tudo sozinha, aprendi sozinha e tal. Então, assim, adoraria. Quero aprender com o Thiago e com a Soama essa questão do investimento. Existe, por exemplo, o meu que é hospedado no Anchor, existe um sistema ali que você pode colocar os seus episódios para serem, enfim, para terem investimento. Hoje no Brasil existe a Aurelo, que é um sistema, uma plataforma brasileira que as pessoas assinam e que você escolhe os podcasts que você quer contribuir. Eu acho isso muito legal. Muito legal. É bastante importante, porque na realidade a gente também faz uma prestação de serviço, né? Que pode ser um serviço para, sei lá, para a alma que seja, né? Mas assim é um serviço e quem não está interessado na questão da música, por exemplo, eu não faço questão de colocar o meu podcast no YouTube, porque eu acho que podcast é áudio. Claro que ele com o vídeo, para quem quiser ver as pessoas falando, legal, mas não acho que a pessoa vai ficar ali 1 hora na frente do YouTube olhando duas pessoas conversarem. Mas elas podem ouvir, podem deixar tocando enquanto cozinham, enquanto dão sua corrida, sei lá, fazendo qualquer coisa, ouvindo aquilo ali. E hoje, curiosamente, enfim, só para citar mais um dado, o YouTube é a quarta plataforma, né, seguida Spotify, Apple, Deezer e YouTube, no sentido de divisão de audição, né, meio preferido de audição das pessoas. Agora, do podcast. Então, assim, para concluir, é só porque eu acho que realmente a gente presta um serviço. Se você pegar, por exemplo, o espetacular podcast que a Patrícia Palumbo faz, que é o Peixe Voador, ele presta um serviço, na minha opinião. Ela está ali falando de poesia, de música, trazendo informações relevantes para o nosso bem-estar. Então, eu acho que o podcast de cultura, de arte, de sociedade, ele é também um podcast de bem-estar. Eu, pelo menos, penso assim. Thiago e Mondjovi, vamos falar do modelo de cada um de vocês, mas só uma perguntinha para a Flávia aqui, uma outra curiosidade, que a Flávia está cheia de dados e informações aqui que a gente quer trazer para o prêmio. Você citou aí a Auréola. O que é a Auréola mesmo, Flávia? Se chama Orelo. Orelo. Isso, é uma plataforma que, pelo que eu sei, foi desenvolvida aqui no Brasil e é uma plataforma que você baixa um aplicativo
E você pode assinar, você pode não, você deve assinar. Eu, inclusive, ou nós aqui que temos nossos programas de podcast, para a gente estar na Aurelo, a gente tem que ter uma assinatura, a gente paga para isso. E você escolhe ali a contribuição que você quer dar. Por exemplo, eu vou escolher o podcast Fala Músico, vou escolher o Bon Jovi e vou depositar X da minha contribuição mensal direcionada para aquelas pessoas. Isso é espetacular. Espetacular. Por favor, Letícia, anota esse nome aí, Aurelo. Gostaria muito que a gente fizesse um contato imediato com esse Aurelo para a gente trazer essa conversa para o prêmio. Vamos lá, muito obrigado, viu, Flávio? Mais umas dicas aí, eu vou acabar ficando com uma dívida grande com você. Vai lá. Poxa, olha só. Vai lá, Thiago. Fala do seu modelo aí. Ó, você já viu que está pintando aí uma conexão entre você e a Flávia aí, hein? Acho que já está rolando match. Não, a Suama foi aluna nossa do Música e Negócios, né? Foi quando a gente se conheceu. Vai lá. Querida. Então, o meu modelo, o podcast, na verdade, é um braço de vários outros braços que a Fala Músico tem. A gente tem uma escola de música, a gente tem os livros, a gente oferece cursos online, mentorias para músicos, consultorias para artistas. Então, o podcast é mais uma maneira da gente falar sobre viver de música, receber convidados, falar sobre esse assunto, mas financeiramente a gente sempre anuncia um produto nosso, né? Se você gostou Hoje nós falamos sobre como viver de música como professor de música. Se você curtiu esse podcast, vai lá no falamusico.com. A gente tem um curso online chamado Sou Professor de Música, para você conseguir dar aulas online, para você ter mais alunos particulares e tal. Então, indiretamente, vem a nossa renda. Se a gente fala um podcast sobre como viver de música autoral, se você é artista, você quer aprender a divulgar sua música nas redes sociais, entre em contato lá no falamusico.com.br, a gente marca uma mentoria individualizada, vou estudar o caso, né, do seu trabalho musical, como que ele se relaciona melhor com as mídias e traçar um plano de divulgação para você. Então, a gente vai oferecendo outras coisas, fala do livro, fala dos cursos. Às vezes, quando a gente fala algum assunto que tem a ver com aprendizado musical, aprender música, se você quiser ter aula de música online, a gente dá aula para o mundo inteiro. Então, entra lá na Fala Música, Escola de Música, fala com a gente também. Então, a gente oferece os outros serviços que a gente tem por fora. Porque a gente entende que para você ganhar dinheiro com monetização de YouTube, para você ganhar dinheiro com a sua audiência ali no 1 a 1, agora o Instagram também permite que você ganhe dinheiro com lives, né? O pessoal pode contribuir numa live e tal. Mas isso é muito pouco, né? Isso não paga os custos de produção, os custos de um estúdio, e tantos outros custos que a gente tem de tempo, que a gente monetiza, né? A gente organiza os tempos, os custos de estúdio, são coisas mais que a gente consegue metrificar. Só que o seu tempo, né? O tempo que você liga para um convidado, combina a pauta, que você organiza, pensa o que você vai falar, isso também tem um custo, né? Que você poderia estar fazendo outras coisas, e a gente não coloca na balança muitas vezes isso. Então, a gente não se preocupa muito com... não temos ainda 40 mil horas assistidas por ano no YouTube. Não tem problema. Não temos ainda um público tão grande no Spotify. Não tem problema. Porque de uma consultoria que alguém fecha dali, de um livro que é vendido, às vezes é muito mais fácil a gente ter retorno financeiro, fácil com todas as aspas do mundo, né? Ter um retorno financeiro vendendo um serviço agregado àquele valor que a gente está entregando, do que propriamente ganhar com a audiência, né? Então, o nosso modelo segue mais ou menos nessa linha. Bacana. Eu vou ter que fazer um pedido, Gustavo, muito especial e pedir desculpas a vocês, que eu tenho um compromisso agora às 18 horas online e eu vou ter que me despedir para poder seguir. O papo foi ótimo, adorei a presença, gostaria de participar de outros, até porque a gente está em outras categorias também, e eu poder me organizar com mais calma para os próximos, mas infelizmente... O horário é sempre esse, 17 horas. Beleza. Quintas-feiras, né? Não, quintas-feiras. Não, é todo dia. Todo dia. Só que varia, entendeu? Quintas-feiras é a live da GRV, que é hoje 8 horas da noite. Aí já é no StreamYard, Facebook. Mas beleza. Ó, a gente já são 17h55 mesmo, já estamos nos aproximando. Eu ainda tenho mais uma curiosidade ou outra. Mas te agradeço por demais aí pela participação, pelas conversas, e virão outras lives em outras categorias. Valeu. Obrigada, Thiago. Até a próxima. Valeu, prazer gente. falar com você. Tchau, tchau. Vai lá, Jorge.
Sem problema, querido. Mondjovi, fala um pouco do seu modelo, então, aí. Isso. Assim, eu acho que como todas as atividades, assim, na minha vida, as coisas aconteceram muito espontâneas, assim. E eu vivi 6 anos em Portugal e, apesar do Brasil e da cultura musical brasileira, nomeadamente o samba jazz, a bossa nova, ali, finais da década de 50, início de 60, talvez ao lado da música cubana, acho que nós fomos os que mais se aproximaram do mercado jazzístico, né, norte-americano, né? Mas por algum motivo, quando fui viver em Portugal, vi que a música instrumental e o jazz estão muito mais sistematizados no país. Então, estão nas instituições e a ideia de cena jazzística lá é muito bem resolvida, né? Então, isso foi o que me movimentou para querer, digamos, no meu doutorado, estudar a identidade do jazz brasileiro. Quando eu volto para o Brasil, né, foram 6 anos lá em Portugal, mas quando volto para o Brasil, principalmente Recife, né, minha cidade, eu vejo que nós tínhamos, digamos assim, a matéria bruta musical estava aqui, só estava faltando historicizar aquilo que aconteceu e dar protagonismo e voz aos atores nessa cena e estruturar. Então foi muito espontâneo a coisa do podcast, que na verdade surgiu como programa de rádio e se expandiu para o podcast e o festival e a questão do selo agora. Então, tudo que vem acontecendo, simplesmente vou fazendo como a intuição vai mandando. Assim, eu não tenho muito planejamento no futuro, não, mas por algum motivo as coisas vão funcionando. Assim. Digamos, eu sempre vivi de música, só trabalhei com música, tive alguma sorte das coisas irem dando certo sempre, assim. Sem fazer muito esforço. Talvez porque é uma coisa que eu ame, não parece esforço para mim, mas eu produzo aqui sozinho o podcast e tô lá Ontem mesmo estava finalizando mais um álbum de música instrumental daqui, em estúdio, como produtor musical, não como músico. Mas e por aí vai. Então, o podcast, ainda bem, foi contemplado por editais, mas agora vai mudar de nome. Era Panela Jazz, vai mudar para Jazz e Outras Cenas. A gente vai expandir um pouquinho mais a linguagem do podcast, a linguagem musical, e vamos mudar de rádio. Saímos da rádio Frei Caneca, vamos para a rádio universitária agora, que é mais ou menos a mesma coisa, mas é por aí. Agora, olha só, gente, a gente já falou aqui sobre modelo de cada um, falamos aqui de desejos, digamos assim, possibilidades, né? Aonde vocês gostariam, de repente, de ver, alcançar, mas e a relação com o público de vocês? Como é que é a audiência, como é que é a relação? Tem aumentado, tem diminuído, é linear? Como é que vocês metrificam o estímulo para continuar produzindo a partir da relação com o público? Fazendo um comentário na fala anterior do Mondjovi, ele falou que ele fica ali fazendo, produzindo as coisas todas. É maravilhoso, assim, né? Já que ele é músico e tem essa capacidade de produção. Como eu não sou músico, nem sou cantora e tal, eu tenho outras demandas que são demandas de produção. Ficar inventando projeto para mim ou para outros artistas e outras produtoras parceiras, etc. E aí, nesse sentido, houve uma diminuição absurda do meu tempo para alocar, para fazer o podcast em relação à disponibilidade que eu tive no ano passado. Então, isso para mim assim, eu tenho uma dorzinha em relação a isso, acho uma pena. Tá demorando tanto para conseguir suprir a minha própria demanda do desejo de colocar mais podcast no ar. Eu estou falando isso, Gustavo, porque tem a ver com essa pergunta que você acabou de fazer. Claro. Eu sinto um crescimento
assim, não é grande, não é exponencial, claro. Eu nunca pude, ou ainda não pude, contratar um cara especialista de mídia, ou uma pessoa que pudesse fazer um trabalho para que haja esse crescimento. Mas eu acho que, assim, em relação à métrica, eu venho sentindo na prática tudo que a gente aprende no Música e Negócios, por exemplo, do qual o GRV Produções é parceiro, o Prêmio Profissionais da Música também. Eu sinto, por exemplo, a gente faz uma postagem patrocinada, isso não converte em clique, não converte em uma outra, like a mais, enfim, é uma coisa muito, muito, muito perdida, eu acho. É dinheiro perdido e, enfim, não é uma coisa que converta em benefício do que você está fazendo. Mas eu sinto, sim, que existe um crescimento, existe também, sabe, coisas que aconteceram assim agora, essa semana. Eu sou procurada por assessorias de imprensa propondo artistas. Eu sou procurada pelos próprios artistas, inclusive. Falam, poxa, quando é que você vai fazer um podcast comigo? Eu adoro o seu trabalho. E isso, para mim, é um motivo de orgulho imenso. Por quê? Porque isso é reconhecimento. E reconhecimento também é valor agregado. Né? A gente pode não estar ali no 1 milhão de downloads do Praia dos Ossos, mas de pouquinho em pouquinho. Eu sinto que isso isso acompanha o tamanho do investimento que fizeram em você. Sabe? O quanto teve, o quanto a Rádio Novelo investiu no Praia dos Ossos. Pô, se investisse a mesma coisa no Chiado, eu queria dizer que ia estar diferente. Né? Aliás, aqui, ó, Flávio, você me permite aqui uma interrupção, mas o Eduardo Rocha diz que tem um podcast produzido pela Rádio Novelo chamado Sonté, o seu canto de saúde e arte. Parabéns, Eduardo. Na próxima vez você se inscreva aí nessas categorias do Prêmio Profissional da Música, você será muito bem-vindo. Mas vamos lá. Obrigado, Gustavo. Obrigado. Não, na realidade eu já tinha concluído. Eu acho que assim, a gente que é independente, a gente acaba fazendo as coisas assim, muito artesanalmente. Em todos os sentidos, né? O artesanal que é dedicado, isso é muito bom, porque é feito, como eu estava dizendo, eu sou responsável por todas as etapas, inclusive postagem, inclusive criar até o flyer, sou eu que faço. Então, assim, eu não tenho equipe para isso. E isso exige uma demanda de tempo que certamente o Bon Jovi sabe também como é a dele. Ele tem uma possibilidade que eu acho bastante interessante, que é de estar no rádio. O rádio, ele é muito mais democrático do que o Spotify, por exemplo, e isso é muito bom. Mesmo a gente sabendo que os meios digitais, as DSPs, elas são democráticas, porque a pessoa vai ali on demand, clica e ouve quando quer, a hora que quer, isso é sensacional, mas a gente não espalha da mesma maneira que espalharia se estivesse no rádio. Então, continuo assim, achando o rádio um elemento fundamental na disseminação de áudio, e acho que também assim, é muito bom que haja a possibilidade da gente fazer isso em casa, digitalmente, e espalhar por aí. Só para concluir, eu agora tenho um outro edital que eu recebi a premiação esses dias, que eu propus dar aulas em escolas públicas para ensinar as pessoas a fazerem podcast. Claro que a gente tem a limitação de um smartphone, por exemplo, para que essas pessoas possam fazer. Mas se a gente olhar pelo lado positivo, com um smartphone, você pode fazer o seu podcast e lançar. É tão importante a representatividade, a gente pode colocar a voz no mundo, literalmente, dessas pessoas, através de plataformas gratuitas, como, sei lá, o Anchor, você grava com o aplicativo nativo que vem no seu celular, você edita no Audacity de maneira gratuita, ou no próprio Anchor também, que é chatinho, mas... Então, assim, a gente tem possibilidade de levar vozes. Eu acho que esse ponto é fundamental do podcast. Você tem uma voz, use-a com responsabilidade. Eu acho que essa é o principal ponto da gente que vem fazendo podcast. Muito bem. Senhor Bon Jovi,
Exatamente. Eu só tenho uma coisa na fala da Flávia que eu achei assim, bem fofo, para dizer uma palavra assim, bem amistosa, que é quando ela associa aí a democracia ao Spotify. Isso eu achei fofíssimo, assim. Eu posso falar de outra maneira mais tarde. Mas vamos lá, meu jovem. Isso. Que a gente estava falando sobre a questão do reconhecimento, né? E uma forma de medir a Reconhecimento não, do relacionamento. relacionamento. Também, Entendi. que é irmão do reconhecimento. Né? Isso, porque o, a minha experiência é que os colegas músicos, que muitas vezes nós temos aqui excelentes músicos, instrumentistas, mas que Recife é berço, né? mas que Recife não, não, né? Pernambuco. mas talvez por uma falta de gestão de carreira, né? Não se lançam assim a essa questão mesmo de front, né? É sempre um músico muito bom que acompanha um artista, um cantor, aquela coisa toda. E sendo que esse pessoal também tem produção autoral, né? E o nosso programa foi uma vitrine para esses trabalhos, né? Então, de alguma forma, primeiro que naquele momento o único podcast que estava sendo e programa de rádio que estava sendo feito sobre essa classe artística foi o meu, né? Que foi agora no segundo semestre do ano passado. Então, centralizou aquilo ali tudo, então o pessoal vinha me procurar também, da mesma forma que procurava a Flávia. E isso já foi um feedback muito legal, assim. Eu mesmo já vou procurar vocês dois, porque eu, como sou um selo, na hora que eu achar que tem alguma coisa a ver com a Flávia e com o Bon Jovi, eu não quero nem saber. E ai de vocês, se não der. E foi excelente, assim. E tem uma coisa da rádio que a Flávia falou. O que acontece? As pessoas, curiosamente, parece que as pessoas não têm muita opinião própria. Elas se deixam levar muito pelas pessoas que parecem ter alguma certeza, ou têm alguma certeza do que estão fazendo, né? Então, por exemplo, nós temos ainda, entendemos aqui, uma parte da população entende o jazz como um fetiche social e burguês para festas de elite, e não é nada disso, né? O que o Festival Panela do Jazz veio mostrando e o nosso programa também é que é uma comunidade criativa, que tem um corpo de conhecimento, né? Que a gente vai além da coisa do estereótipo jazzístico, mas temos o frevo, o baião, tudo incorporado com essa liberdade da improvisação, que foi um legado jazzístico, claro, né? E as pessoas, bastam elas terem a oportunidade de ouvir, de tá ali passando na rádio, podcast, falando sobre jazz, e a pessoa se presta a ouvir aquilo, daqui a pouco tá gostando do que tá ouvindo e tal. É só uma questão de espaço mesmo. As pessoas gostam de música boa. Simplesmente elas não têm a oportunidade de ouvir. Né? Simplesmente a nossa Constituição não serve para muita coisa no que se refere ao capítulo da radiodifusão, né? Exatamente. Também, né? Eu queria só fazer uma pequena complementação à fala do Bon Jovi, que na verdade complementação autorizada, vai lá. Obrigada. Não, na verdade eu queria citar uma frase do nosso gênio Gilberto Gil. É uma frase dentro da canção que se chama Rap, R-E-P, que está naquele lindo disco O Sol de Oslo. O Bon Jovi falou sobre essa questão do espaço. Ele acabou de dizer, o povo gosta de música boa também e tal. E essa frase do Gil diz o seguinte, : abre aspas, o povo... Como é que é? Perdi a frase aqui. Caramba!
Mas o que ele quer dizer, o verso certo é, mas o povo também quer o que não sabe. É nesse sentido. Então, assim, o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. Então, falei a frase certa agora, Gilberto Gil, me desculpe. O povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. Então, assim, oferece para saber se o povo gosta ou não. A gente não pode tomar a decisão antecipada de não oferecer porque a gente acha que música clássica não sei onde não vai florescer, ou o jazz, que é o tema do Bon Jovi, não dá certo no Recife ou em Pernambuco por causa de determinados outros gêneros ou ritmos que são nativos. Enfim, eu acho que a gente não pode ter essa visão, e isso não pode servir de freio para a gente, porque senão as pessoas falam, poxa, mas quem vai ouvir um podcast falando de poesia? Pô, clica lá no Democrático Spotify, Gustavo, para você ver a quantidade de podcasts de poesia que existe. Se me permite, Flávia, eu tive uma grande surpresa também, por acaso, do meio acadêmico. Alguns alunos de graduação fazendo suas monografias, alguns com interesse de fazer pesquisas de mestrado, vinham me procurar porque ouviram podcast, queriam entender, né? Os professores da Universidade Federal que, quando alguém estava com alguma questão, eles têm mandado as pessoas me procurarem, né? Isso foi muito bom, porque tudo bem, é o tema de minha pesquisa, que foi acadêmica e tudo, mas por estar disseminando esse conhecimento, de alguma forma fui assumindo essa referência, né, pelo interesse, obviamente, no assunto, né? E isso que eu acho que o podcast foi fundamental para chegar nesse ponto também. As pessoas, afinal, ele sabe que está falando ali, está falando para as pessoas e vai ouvir rádio, o podcast está lá, é um registro daquilo tudo, né? É um documento. Sensacional. Olha só, são 18 horas e 13 minutos e eu sou um cara assim que estou assim fazendo um grande exercício assim comigo mesmo de fazer essa live durar só 1 hora. Já passamos 13 minutos. Aliás, eu queria falar uma coisa para você, Bon Jovi, que hoje às 8 horas eu vou fazer uma live já da GRV, meu selo, que existe há 21 anos, e nós vamos fazer uma live hoje com um artista do Recife que nós estamos lançando pelo nosso selo de Brasília, que chama Uptown Blues Band. O Jackson. Eu queridos amigos. Queria dizer para a Flávia que essa frase que você falou do Gil me lembrou de uma outra frase do Arnaldo Antunes que eu acho que tem a mesma intenção que a do Gilberto Gil, que é o seguinte, né? Comida é arte, você tem sede de quê? Você tem fome de quê, né? Ou você tem medo de quê, né? Citando Arnaldo Antunes, já que você citou, o real resiste, né? Exatamente. Diz Arnaldo Antunes. Vamos lá, gente. Finalizar da seguinte forma. Preciso de uma frase de cada um de vocês sobre o que é ser profissional da música. Para quê? Para a gente botar na nossa fotinha de hoje, no nosso Instagram, e sempre com uma percepção do que é ser profissional da música, bem curtinha assim, em 140 caracteres. Flávia, você já tinha inclusive mandou um vídeo que a gente já botou no ar, mas diga lá de novo. Ser profissional da música é ter uma voz importante. Use-a com responsabilidade. Vou até anotar aqui, peraí. Profissional da música ou do podcast? Da música em geral. Profissional da música. Use com responsabilidade. Mas use com responsabilidade. Vai lá, você, Bon Jovi. Me pegou de surpresa aqui, vou precisar de criatividade. Veja você. Mas isso aí pode ser uma frase. Me pegou de surpresa, não deixa de ser uma frase. Não. Mas se eu poderia dizer, se a sua vontade, se a sua verdade for seguir no caminho artístico, musical, cultural, siga forte e se desfaça das obviedades
né, da sociedade, né? Começando pelo dinheiro, parece clichê, mas você tem que deixar um pouco de lado as suas ambições, seus desejos por dinheiro, por sucesso, e tem que seguir pela paixão, tem que seguir pelo amor, que é a grande força que movimenta isso tudo aí. Muito bom. Pega forte sua paixão. Muito bem. Ó, eu vou precisar dizer boa noite, não sem antes agradecer aos que tiveram presente por aqui, mandar mais um grande beijo para a Sandra do Alibe, e finalizar dizendo o seguinte: para mim, enquanto realizador do Prêmio Profissionais da Música, esses momentos aqui são muito enriquecedores. Acho que isso é a essência do prêmio, essa possibilidade do encontro permanente, essa transferência de conhecimento. Mas no caso especial das pessoas que trabalham com comunicação, de alguma forma, e mais especial ainda do podcast, eu particularmente finalizo agradecendo a vocês por terem embarcado com tanta qualidade, com tanto comprometimento, com tanta vibração positiva para dentro dessa competição, entre aspas, nos possibilitando inaugurar essas duas categorias associadas ao podcast. Devo muito assim a vocês e eu tenho certeza que um dia a gente vai poder dizer, putz, grilo, caramba, nós que começamos ali essa categoria em 2020/2021. Desejo a vocês muita saúde, vacina. Obrigado, Gustavo. Cuidem-se. Vou te deixar uma frase para parabenizar a sua iniciativa, né? De fato, eu não sinto que estou numa competição, mas na verdade é como se fosse mais uma atividade da movimentação cultural, que é circular também socialmente dentro dos prêmios e tudo, sabe? E isso para mim já é o prêmio. Já está aqui. Muito legal. Eu queria também te agradecer, Gustavo, a você e a toda a sua equipe do Prêmio Profissionais da Música. Foi um prazer te conhecer, Mon Jovi. Parabéns já por esse trabalho. Nossa querida Sandra, que está aqui hoje também fazendo aniversário. O Thiago do Fala Músico, que saiu um pouquinho mais cedo. Eu acho que foi ótimo isso que o Mon Jovi falou. Assim, na verdade, a gente está numa festa, num encontro, né, possível hoje, virtual, distante, mais perto também, né? Eu acho que a gente viu ao longo desse ano de 2020 como a internet, o meio digital foi fundamental para manter a união da cena. E eu acho que você à frente desse prêmio, Gustavo, é prova absolutamente viva e louvável disso. Queria te agradecer. É um grande prazer fazer parte do prêmio e obrigada pelo convite. Sempre que quiser pode chamar, a gente vai estar aqui. O Mon Jovi, eu acho que também tem mais live para participar. A Flávia também tem lá o do podcast também, né? Isso. Enfim, viva a fartura, vivam vocês e cuidem-se. Saúde. Obrigada, Gustavo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.